Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Valezin Eu sou Francisco Stelzer. Eu sou a Júlia Salzano. e estamos hoje para discutir com vocês o nosso segundo livro do Clube do Livro aqui, do podcast da Regras Tava 3, na do hora, Regras né? 3. Terminamos nosso primeiro livro, eu nem acredito isso. Tô muito feliz. Sim, Ai, tá animada. eu também tô muito animada. E o livro da vez, o livro de hoje, chama grande. Esboço. O grande não, ele é pequenininho. Mentira. O esboço da Raquel Kusk, ou Rachel Kusk, eu não sei. Bom, ela é gringa, então. Talvez ele é muito lindo, primeira coisa, tá de parabéns, o Se ilustrador. você está vendo a gente através do YouTube, canal Regra de 3, você vai conseguir ver as nossas maravilhosas caras. Também ter o apoio visual da Luísa segurando o livro agora. Se você está vendo no YouTube e quer ver no Spotify, só ouvindo nossa vozinha veludada, também temos agora Spotify, Apple, Google Podcast, tudo. Tá Exatamente. tudo na descrição aqui do YouTube, você pode ver também. Enfim, eu gostaria de falar primeiramente que a capa é muito linda, tá de parabéns. É maravilhoso, É da parabéns. editora Todavia. Muito bom. Mas a capa é da editora gringa, que eu não sei qual é, porque é a mesma capa. Ah, é verdade. Então, talvez você já tenha ouvido falar desse livro, porque ele é bem conhecido lá fora e ele chama Outline, que é tradução de esboço, né? Só que pra inglês. Foi muito cotado e a gente ouviu falar sobre o livro. E a gente ouviu muito bem falar sobre o livro. Então a gente decidiu dar uma chance. Principalmente porque é um livro bem diferente do da Agatha Christie, né? Que a gente tava lendo. Então a gente tá. Só desses primeiros 2 capítulos já dá um alívio no coração, porque não tem possíveis assassinatos. Que a gente saiba, né? Vai que dá um plot twist Do nada, tá ligado? e do nada aparece, mas por enquanto parece que vai ser uma leitura mais reflexiva e calminha. Então a gente pesquisou aqui brevemente sobre a Rachel Cusk. Basicamente, o que a gente pesquisou dela ela não é tão conhecida como a Agatha Christie, né? Porque a Agatha Christie é um ícone. Mas a Rachel Cusk, ela nasceu. Ela é viajada, a menina. Então, ela nasceu em Toronto, se não me engano, lá no Canadá. Daí, depois, ela já passou a infância dela em Los Angeles, menina toda vibes. E é inteligente também, porque ela foi estudar no Reino Unido, em Oxford. Então, assim, parabéns. Palmas para Rachel Cusk, porque Palmas para a Rachel não Cusk. conseguimos, ela conseguiu. Parabéns. E ela agora fez muito sucesso recentemente, né? Acho que vale falar isso. Então, além de ser uma autora nova com outra proposta, é uma autora com um pouco de distância. Ela tem Proximidade, 54 no anos, caso. aliás. 54. Então ela é de... Ela é de 63, 8, 67. O que temos sobre esse livro? Qual que é o título dele? Qual que é o status que ele fez? Ele revolucionou? O primeiro romance da trilogia que transformou a literatura contemporânea. Então, assim, parece Então, assim, bem. esse livro é o começo de uma trilogia que ela criou e que foi muito sucesso. Tem Trânsito, que é o segundo livro, e Kudos, que é o terceiro, se não me engano. É isso mesmo. Mas a gente não sabe ainda se a gente vai trazer, né? Os 3. Dá muito like aqui embaixo pra gente saber que você gosta. De likes. Meta de likes. Se você tiver no Spotify também, vê várias vezes. Compartilha. Exatamente. Deixa enquanto você dorme. Aliás, já que estamos falando de merchan pra você fazer as coisas, vai no Instagram, que a gente tem o Instagram, 3 de regra. Twitter, temos também, um Twitter. Facebook. Tudo 3 de regra, gente. Vai lá curtir, seguir, compartilhar, mandar mensagem. Vamos conversar. Só alegria. Sim. Acho que é legal ainda a gente falar um pouco da história do livro. Não da história, mas tipo, o resumo. A sinopse. Basicamente é sobre a nossa narradora, que a princípio a gente não sabe nada dela, só sabe que é uma mulher. Então, o livro, ele basicamente conta a história dessa narradora, que a gente não sabe muito dela. A gente vai meio que descobrindo durante o livro, mas é bem picotado, tipo, a gente não sabe nada dela. E ela é uma professora de inglês, que ela foi dar aula, foi fazer um curso, sei lá, um programa, lá em Atenas, na Grécia. Ela foi dar aula, eu acho, nesse curso. Ela foi dar aula no curso. E ela vive no Reino Unido. Também não sei de onde do Reino Unido exatamente. Não sei se ela falou alguma hora. Mas enfim, é basicamente isso que a gente sabe dela. Ponto. Só. Entendeu? Quando a gente leu, tipo, o livro, aí deu pra perceber outras impressões dela. Mas basicamente, durante essa viagem, você pode falar, tipo, nossa, que saco. Que chato, tá ligado? Tipo, vida normal, cotidiana, etc. Da mulher viajando e pra dar um curso de inglês. Que, tipo, Ainda mais em contraste com pessoas vão para uma ilha e ficam presas com... A Agatha Christie é mais da divulgação, entendeu? Ela sabe dos marketing. Pra quem não sabe, pra quem não entendeu nada desse comentário, esse é o segundo livro da nossa série
né, do Clube do Livro. Se você quiser ver ação, mistério, vá lá e veja a nossa última série, que é sobre E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, com muitos mistérios, mortos e tudo mais. Uhum. Acabou o jabá. Exato. Então, basicamente, durante essa viagem, você pode falar, nossa, que porre, ela tá vivendo. Que legal. Agora que a gente tá na quarentena, é mais legal ver esse tipo de coisa, né? Porque a gente não está. KKJ, mas. Verdade. Nossa, Sim. que. Como é que é o nome? Ficção. Nossa, que ficção. Nossa, mulher viajando. Enfim, Sem máscara. sem máscara, nossa, que realidade é essa? Mas basicamente, durante a viagem dela, ela conversa com algumas pessoas. Cada capítulo ela conversa com uma pessoa, né? E, assim, perfeita, entendeu? Sem defeitos, porque eu não conseguiria escrever um negócio desse, do cotidiano normal, só de pessoas conversando. Não sou capaz, Então, eu entendeu? acho que talvez Pois é. seja por isso que tenha sido tão aclamado, porque uma proposta tão simples, ela conseguiu fazer uma coisa tão legal. E eu acho que isso que é legal, né? A gente sempre fica achando que os novos livros vão ser os melhores, vão ser aqueles livros que vão, tipo, inventar uma trama nunca antes imaginada, não sei o quê. Mas eu acho que por isso que esse livro é, então, não revolucionário, mas por isso que ele teve tanta atenção. E porque com essa proposta tão simples, ela conseguiu cativar as pessoas e fazer uma leitura agradável e transformar as pessoas de algum jeito. Então, sei lá, eu achei muito legal. Exatamente por isso que a gente saiu de um livro super. Não exatamente o ápice da ficção, onde tem, tipo, sei lá, extraterrestre, um mundo distópico, não sei o quê. Mas a gente saiu de um lugar mais misterioso, assim, e mais thriller, assassinos e tudo mais. É romance policial. Pra uma coisa que quase, pareceu quase uma. Do dia a dia, tipo, Como chama isso? Crônica. Pareceu quase uma crônica, assim. parecia uma crônica, é Uma verdade. pessoa contando do dia a dia, mas com alguns detalhes que eu vou falar mais pra frente. Mentira. Without further ado. Without further ado, vamos para o livro, para o primeiro capítulo, que já começa assim, entendeu? Tipo, nem tem prefácio, não precisamos, entendeu? Vamos já pra ação. Será que é prefácio se é de Um avião. 2014, né? Não tem que explicar contexto nenhum. Talvez só explicar para as nossas crianças do futuro da quarentena que não existe a quarentena. Ai, Francisco, que nojo, que horrível. A menos que a gente tenha um filho, tipo, daqui 9 meses, a criança não vai estar mais de quarentena, não, meu lindo. Gente, daqui a pouco vai estar fazendo Tomara. 70 anos, a gente vai estar nessa quarentena ainda. Você só. Fique feliz em sua casa. Vamos manter a esperança, pessoal. Vamos ter esperança. Você está querendo crise essencial, todo mundo que tá ouvindo esse negócio. Não, mas esse livro criou gatilho em mim, eu tenho Riso direito. nada. Tenho o direito Nossa, de transmitir eu já gatilho. vi. Filhos, Eu mentira. não. Vamos contextualizar o leitor. Vamos lá. Eu pergunto a Ju. Ju, qual é a história desse primeiro capítulo? Nos O que conte. acontece? O que acontece? Começa com ela falando já, tipo, isso que é legal também do livro, que começa já, tipo assim, tipo, não tem uma introduçãozinha, já começa, parece que ela tava só falando, assim, e aí ela fala, começa ela falando, tipo, antes do voo, eu fui almoçar num clube, e aí é isso, ela tem uma reunião com um cara que é, tipo, milionário, e a reunião é sobre uma... Bilionário, meu Deus, E aí... Tem uma diferença aí no meio. Pequena diferença, Sim. E aí é uma reunião pra... O que era? Era uma revista literária ou eu tô confundindo? Não, eu acho que ela tava entrevistando esse cara e ela tinha que pegar, eu acho que meio a história da vida dele, alguma coisa assim, que ela até fala que ela era entediante, a vida dela, deu a entender que a vida dele era meio entediante. E ela tava fazendo aquilo porque ela também sabia que ele tinha um plano de criar uma revista literária, então ela tava meio interessada nisso, talvez conseguiu aquele famoso, como chama isso? Sim? Networking. Network. Mas daí acabou que não deu Gente, se certo. der 0,01% da fortuna dele pra ela, já vai. Tudo bem que não é assim que funciona, mas. Enfim, vamos sonhar. Mas uma coisa que eu gostei é que já começa com o nome do livro. Não sei se vocês pegaram. Não Isso. peguei. Sim. Fala assim: entusiasmado, o bilionário me havia feito o esboço de sua história de vida, que começara sem grandes atrativos e terminara, claro, com sua transformação no homem relaxado e rico sentado à mesa na minha frente nesse dia. Então por isso que Já ela por isso que fala, eles gente, pensa nisso, ela tá falando com as pessoas nos próximos capítulos, spoiler. E ela tá falando sobre, cada pessoa fala sobre o esboço da vida dela. Exatamente. Tô em choque. Tá bom, boa, muito boa. Nossa, eu Muito não boa, peguei, né? não peguei. Mas eu gostei que ela relacionou tudo e agora, tipo, dá pra entender o porquê que ela tá fazendo E isso. foi Não o logo porquê, antes, mas. né? Eu acho que foi logo antes dela ir pro aeroporto. Daí ela já entra no táxi pro aeroporto. E eu achei isso, eu não sei se tem a ver, se é algum easter egg, assim, da história, mas ela fala,
Ao me acomodar no táxi, porém, falou: "Divirta-se em Atenas", embora eu não me lembrasse de ter dito a ele que eu ia pra lá. Ou seja, como esse bilionário sabia? Será que tem algum Pois Verdade, é. eu achei meio estranho também isso. Eu fiquei tipo é que assim, a gente já tá naquele clima Agatha Christie, sabe, que Será que ele vai coisas assassinar ela estranhas são tanto? sinais ruins. Então, assim, anotando qualquer coisa. Não, eu pensei que talvez, tipo, porque ela falou que o cara falava muito, assim, tipo, ela nem teve tempo de falar o que ela queria daquele negócio da oportunidade, tipo, Revista hã? literária. Então, e aí eu pensei, talvez é porque, tipo, ela falou tão pouco dela que, tipo, ela nem lembra de ter falado que ia pra Atenas, porque o cara falou demais. Eu pensei que pode ser isso, sabe? Pode ser isso. Nossa, pegou uma É coisa verdade. boa. Tipo, eu não tinha percebido isso. Vai Faz ver, ela sentido. comentou, só que o cara falou tanto, 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 foi tão entediante que ela acabou de É. Às vezes o cara nem tem gente, né? Tu tá colocando esse negócio nele. Então, corta para. Ela entra no táxi, né? Que nem o For falou, o cara dando tchau e falando, boa sorte em Atenas e tal. Daí ela indo pro táxi, indo lá pro aeroporto e lá volta a cena para ela já no avião. Mas daí ela tem esse menino do lado e tem um outro cara do outro. Que ele é engraçado o jeito que ela descreve ele. É engraçado o jeito que ela descreve todos os que ela personagens. escreve Não, é tudo. Ela escreve as coisas de um jeito É. muito Não, ela é interessante. muito observadora. Você, tipo, consegue se sentir no. Tipo, ela usa poucas palavras pra descrever uma coisa tão bem. Isso eu percebi. Mas o que eu tava dizendo da descrição do personagem é que, tipo assim, se eu lesse a descrição que ela fizesse de mim, provavelmente eu teria que entrar em algum tipo de terapia, assim, porque ela te destrói É quando ela verdade. te descreve, assim. Ela não tem É medo de verdade. falar a cara da pessoa tinha alguma coisa errada. Parecia que tinha pegado uma cara de uma pessoa e distorcido algumas coisas propositalmente pra ficar estranho. Tipo, ela tem uma Sim, leitura muito crua da realidade, ela não tá tentando romantizar, sei lá. exato. E fica mais fácil pra gente ver a imagem, tipo, imaginar. É Às muito vezes mais assim. ajuda muito mais do que se fosse descrição É. meio É verdade. É verdade, mas mesmo assim eu senti um pouco atacada. Não por mim, né? Pelo cara, mas enfim. que bom que a gente não tá lá. Que bom que a gente não tá lá. Enfim, daí ela começa a conversar com o cara, não, ele começa a conversar com ela, não lembro. Daí, eles contam da vida deles, né? Quer dizer, ele conta da vida dele, porque é assim que funciona o livro, entendeu? Ela fala nada e as pessoas falam muito. Uma Enfim, coisa que eu já achei legal, eu acho que, não sei se foi antes ou depois dela conversar com ele, mas ela fez uma descrição muito legal de quando o avião tá prestes a decolar e ela tá, tipo, mostrando, e a aeromoça tá mostrando os procedimentos de segurança. eu não entendi Como é essa que vai parte, ser. me explica, por favor, porque E eu não ela, e peguei. ela começa a comparar, então ela compara os procedimentos de segurança do avião com as explicações de um padre sobre o purgatório. Porque do mesmo jeito ela tá explicando formalmente se acontecer um desastre, uma coisa horrível, é isso que você tem que fazer, não sei o quê. O padre tá explicando, tipo, se você fizer alguma coisa errada, você vai pro inferno, não sei o quê, e já continua no mesmo tom a falar sobre as outras coisas. Então, como se eu vou citando ela, como se alguma firmeza especial nos houvesse sido conferida por essa aliança entre formalidade e destruição. Então, como se o fato do padre estar falando uma coisa de um jeito formal e calmo, e da aeromoça estar falando isso de um jeito formal e calmo, tira um pouco da. Desespero do momento, né? Que Exato. seria. E depois ela Nossa, fala quando pousa, e eu sabia, como sempre, que nada ia acontecer. Sei lá, ela fala de um outro jeito muito legal. Ai, é que é muito difícil citar ela assim de cabeça. a gente ainda tem que entender como é que a gente vai fazer os episódios, assim. Tipo, a gente tem que pegar. Porque é muito Sim. difícil a gente comentar o livro da Agatha Christie, tipo, comentar o livro dela. São, tipo, estilos diferentes. As citações dela, pra mim, são mais importantes do que da Agatha. Porque da Agatha, o que importa é o conteúdo e não necessariamente como ela fala. E esse é o meio ao contrário, pra É mim. verdade. É verdade, é verdade. Eu Pode falar. anotei também uma outra frase que é dessa mesma parte que a aeromoça tá explicando as coisas, que no final ela fala, eu só achei, tipo, interessante, que ela fala assim, quando a voz gravada chegou à parte relativa às máscaras de oxigênio, o silêncio continuou intacto. Ninguém protestou, nem ergueu a voz para discordar daquele mandamento de que era preciso cuidar dos outros somente depois de cuidar de si mesmo. No entanto, eu não tinha certeza se isso era totalmente verdadeiro. Eu Nossa, pensei, Biela que ia ter uma pandemia depois. É aquelas coisas que ela fala como se não fosse nada e sua cabeça já fica tipo, taca, 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 tipo, as engrenagens da sua cabeça. É É uma verdade. frase super, tipo. Mas esse eu acho que é o legal do livro, ó. É o jeito que a narradora conta. Porque ela é uma escritora, né? Então Uhum. depois a gente faz vai ver. sentido. É verdade. Nossa, eu Ah, acho que então esse é o seu narrador mais, tipo, Eu observador interessante. notei que essa eu já frase li. também mais pra frente. E não é observador de um jeito quando a gente lê esses livros clássicos na escola. Não, Não é eu- pesado. do mundo. Angústia. Não, ele
Nossa, não é aquela descrição Descrição. contínua e seca e desnecessária que te dá um pouco de agonia e de raiva de você tá tendo que ver tantos detalhes sobre uma coisa que é irrelevante na história. É o que dá graça, é o jeito que ela fala dá a graça de tudo. E como a gente já falou, é uma estrutura muito simples. Esse é o livro. É tipo a É. descrição das coisas. Então, tipo, ela também não tem muito espaço pra descrever, né? Não são tantas páginas que ela escreveu. Mas esse é um livro, assim, que eu me imagino lendo pra uma pessoa um trecho, sabe? Falando, tipo, nossa, queria ler um trecho pra você. Ah, Que a sim. pessoa ia gostar, ia mudar ela, só aquele trecho. Então vamos lá. Voltando para o cara do lado dela. Eles começaram a conversar. E a gente descobriu que ele é grego e que ele tá indo visitar uma casa lá que ele já tinha na Grécia. E que ele, quando ele era pequeno, ele foi morar lá no Reino Unido. E daí ele foi pro colégio interno que os pais mandaram ele. Mas é legal, tipo, eu marquei um negócio disso. Falando assim, tipo, ele contou um pouco mais como era a cultura da Grécia dos pais, né? Cultura dos pais que passaram para ele. E é legal que fala assim, ó. Quem detinha autoridade eram as mulheres, não os homens. Os bens passavam não de pai para filho, mas sim de mãe para filha. No mundo da sua infância, um filho homem por si só já era uma decepção. Ele próprio, o último de uma vasta linhagem de tais decepções, fora ele próprio, vulgo o cara que estava sentado do lado dela, fora tratado com especial ambivalência, pois sua mãe queria acreditar que ele fosse uma menina. Então, tipo, a mãe dele arrumava o cabelo dele, tipo, só porque na cultura ser mulher era o inverso, não era patriarcado que E eu nem acho é mais muito ou menos legal o hoje. motivo por causa disso. Uma das atividades econômicas da ilha era a extração de esponjas. Então você tinha que nadar até o fundo do mar pra extrair. E era uma coisa muito perigosa. Então tinha muita. A expectativa de vida dos homens era muito baixa. Então não tinha essa cultura de vou passar a minha herança do meu pai pro filho. Porque muitas vezes o filho ia morrer. Sabe? Era uma coisa muito perigosa. E daí eu achei super legal que isso. Legal, né? Tipo, era massa. Mas muito doido como. Eu não sei se isso é real. É isso que eu fico me perguntando várias vezes. E parece que ela fez Verdade. muita pesquisa, por mais que o enredo seja assim, parece que ela fez muita pesquisa pra falar de tudo. Uhum. Pois Ela é. traz detalhes sobre a vivência de cada uma dessas pessoas. Não teria como ela inventar. Tipo, Não, é muito específico. é muito específico. Ela teria Tipo, que conhecer pessoas que são daqueles lugares. cada personagem que você lê aqui, tipo assim, é uma pessoa real, é uma pessoa que você consegue imaginar. Você tem Tipo, certeza. As num cenas Nossa, também. nível. é verdade. As cenas também são muito reais. Depois eu vou comentar, mas numa parte que ela, mais pra frente, no segundo capítulo já, ela tá conversando com alguém na mesa e de repente o celular toca. Sabe? É uma coisa que acontece na vida real. E que nunca no livro. Parece que nos livros que a gente lê, tem uma cena e o mundo inteiro não existe, o resto do mundo. É só aquelas duas pessoas naquele diálogo. Não tem interrupção, Verdade. não tem gente gritando na rua. Sei lá, queria pontuar. Sabe o que eu percebi também? É que esse livro é pra ser livro. Ele não pode virar filme, nem série. Ele tem que ser livro. Tipo, porque as frases que ela fala, se Nossa. for o narrador falando, não dá mesmo impacto. Você tem que Não. ler, entendeu? Ai, eu E não os sei explicar isso. detalhes, É, os Ou tem que ter uma sentimentos que ela sacada. descreve, tipo, não tem como você mostrar esse sentimento exato. visualmente. É muito louco. Tem que ter uma sacada muito boa pra transformar essa visão especial, tipo, da narrativa em uma coisa especial de audiovisual. Não sei. Exato, É. Acho que seria um trabalho interessante. tem que ser Boa tão sorte bom pra quem quanto for ela fazer. fez pra. Boa sorte. Se quiser a gente pra dar a nossa opinião, pode chamar. Quer dizer, adaptações sempre existem, né? Não quer dizer que elas são boas, tá? E Percy Jackson. Faz muitas farpas. Eu senti um pouco. Como é que é aquele meme lá? Estranhamente específico. Como é que é? Tudo bem. Não, mas eu tô em paz porque o Rick Riordan, que é o escritor de Percy Jackson, foi contratado pra fazer pela Disney Plus pra fazer uma série. Vai ter um capítulo por livro. Não, Ah, uma é? temporada por livro ou um capítulo. Enfim, vai ser maravilhoso. Acho que é temporada, né? Porque o capítulo Não, por livro. uma temporada por livro e ele é o Cada vai ter roteirista, tipo gente. 5 segundos. Assim. Ele é o roteirista. Eu nunca estive tão feliz. Bom, então ele fala isso sobre a infância dele, mas aí ele acaba percebendo que ele tá falando demais, entendeu? Daí tem uma cena que fala assim: ele começou a me fazer perguntas como alguém que aprendeu a se lembrar de fazê-lo, e eu me perguntei quem teria lhe ensinado essa lição que muitas pessoas nunca aprendem. Isso é muito verdade, gente. Tipo, se você tá conversando com alguém, pergunte sobre ela, não fale só sobre você, porque é um porre. Tipo, ela não E quer saber tanto. sobre essa Sim. mesma coisa, ela falou uma coisa muito interessante também. Ela compara um bebê jogando uma coisa no chão. O O bebê bebê que tá dela. segurando. É, o bebê dela, o filho dela. Não, o bebê, ele joga a coisa no chão, só pelo prazer de ver ela cair. Eu entendi que ela fez uma comparação com
a pessoa, mesmo depois que a conversa tinha meio que acabado, a pessoa joga uma pergunta de novo, só pelo prazer da outra responder. Nossa, não peguei isso, mas é bonito. Ah, eu Não também é? não. Sim. É Não bonito, é sei, eu bonito. sinto que tem tanta sutileza no texto dela que dá Tem pra muita interpretar tanta sutileza, coisa. gente. Dá mesmo, É. dá mesmo. Meu vizinho tornou-se virar pra mim e perguntou que trabalho era aquele. Pela segunda vez senti o esforço consciente da pergunta, como se ele houvesse treinado a si mesmo a recuperar os objetos que caíssem das mãos. Lembrei-me de como, quando cada um dos meus filhos era bebê, eles derrubavam as coisas no cadeirão de propósito para vê-las cair no chão, ativamente tão prazerosa para eles quanto eram terríveis as suas consequências. Citavam um objeto caído, um biscoito mordido ou uma bola de plástico, e iam ficando cada vez mais agitados, pois ele não retornava. Depois de algum tempo, começavam a chorar, e em geral constatavam por essa via que o objeto caído voltava para sua mão. Com o objeto de novo em mãos, eles o largavam outra vez, e se inclinavam para vê-lo cair. Então, na verdade, eu acho que o que eu fiz essa comparação é que, do mesmo jeito que é um pouco incômodo você recomeçar uma conversa quando ela já acabou, tipo, sabe quando você faz uma pergunta, e daí vocês acabam de falar e cada um fica na sua? Uhum. Então você passa por essa inconveniência de fazer uma nova pergunta para ter o prazer de continuar esse diálogo. Faz sentido, Ah, sim. Uma coisa faz sentido. É que assim, eu fiz aquele teste de personalidade e eu acabei saindo como introvertida. Então, pra mim, às vezes, algumas conversas não são prazer, entendeu? Tipo, eu não vou perguntar pelo prazer. Mas só pelo fato de perguntar. Não, então, Lô, desculpa, é isso mesmo Sim. que eu quis dizer. Às vezes é incômodo você perguntar, sabe? Ah, Mas tá. você pergunta, mesmo sabendo que vai ser incômodo, que vai te causar uma agonia perguntar isso, do mesmo jeito que o bebê sabe que vai causar uma agonia o negócio cair da mão dele, mas ele joga pelo prazer que vai causar também. Entendi, entendi. Não sei. Ah, eu anotei outra frase aqui, que era sobre Hum, casamento, porque, tipo, eles foram conversando sobre a vida deles e tal. Daí ela falou do casamento dela, que ela teve, e ele falou do casamento. Ele teve 2 casamentos. Um primeiro que ele, tipo, era jovem, era rico, conseguia tudo, uau, e era perfeito. Daí, tipo, eles acabaram, tipo, terminaram por uma coisa muito boba. E depois ele casou com uma outra mulher lá que a gente já comenta. Mas, basicamente, eu marquei uma frase que era em relação aos casamentos. A sutileza da leitura, entendeu? Ela falou assim: era impossível, falei em resposta à sua pergunta, citar os motivos que tinham feito o casamento acabar. Entre outras coisas, um casamento é um sistema de crenças, uma narrativa, e embora se manifeste em coisas razoavelmente reais, o impulso que o move é a última instância, o mistério. E é verdade, tipo, por mais que você tenha, tipo, que acreditar em coisas parecidas, ou, tipo, ter uma sintonia racional, tipo, você fica com a sim, pessoa por algo irracional, sabe? Eu achei bonito. Uhum. é muito bonito. Então, e daí ele contou desse primeiro casamento que ele teve, ele parte pro segundo casamento. Daí nesse segundo casamento, ele conta meio, falando de um jeito, não sei, parece que foi um casamento muito complicado e deu muitos traumas pra ele. Ele fala sobre como a esposa tinha uma rivalidade ou uns ciúmes dos filhos Uhum. da antiga esposa e fala sobre como ela era meio, sei lá, pinta uma imagem de uma segunda mulher muito, uma pessoa meio louca. Mais ou menos. Ele fala, tipo, dela como se fosse uma pessoa meio que. Maligna. Não, é maligna também, mas ele fala que ela não era intelectual, entendeu? Ela não era, tipo, É, Ah, inteligente. Ela só sim. era bonita. E queria que homem ela. rico. Daí, tipo, tem uma Ela parte. A narradora é perfeita. Ah, Tipo, sim. ele chega. Tipo, a narradora fala no momento que, tipo, na verdade, quem Mas tava errado era ele, porque ele que fingiu ser rico. Tipo, ela nunca fingiu que ela era inteligente. Tipo, não, então, é isso que eu queria falar depois, é. que é ela vai lá e basicamente corrige o texto da narrativa dele. Ah, então, Como só uma Sim. outra coisa. O Fru falou dessa rivalidade dela com o filho do casamento passado dele, né? E, tipo, ele teve um filho com ela e tinha uma certa ciumeira, enfim, envolvida. E é interessante porque ele fala que ela sentia uma certa necessidade de primazia, que é, tipo, você fazer tudo, tipo, tudo pela primeira vez com a pessoa, etc. Então, tipo, ai, nosso primeiro filho. Na verdade, ele já teve um filho. Eu acho meio louco isso, porque, tipo, agora, pelo menos, a gente é novo, então, tipo, as coisas que a gente vai viver com a pessoa, parceiro, enfim, romântico, tipo, a gente vai viver pelo menos pela primeira vez. Só que, tipo, quando a gente for mais velho, tipo, a pessoa já vai ter vivido isso, sabe? E eu entendo essa sensação, é muito louco isso, Mas eu porque. não sinto que é necessariamente ruim, porque talvez
você fazer uma coisa pela primeira vez significa que você não vai saber lidar se acontecer alguma coisa de errado e tudo mais, sabe? Você vai, talvez, não sei, eu vejo pelo menos positivamente isso. De pessoas que já viveram muito na vida, já tiveram experiências diversas e depois elas conseguem aproveitar cada uma com a sua perspectiva, sabe? Hum. Eu vejo isso como uma coisa ruim também. É só que, tipo, algumas horas, tipo, como você tá passando por aquela coisa pela primeira vez, tipo, às vezes você quer passar, tipo, os perrengues com a pessoa também, sabe? Às vezes você não quer, tipo, que tudo se resolva, tipo, que a Não, pessoa então, resolva mas tudo. não é porque não é a primeira vez que não vai ser igualmente legal. Vai ser só diferente. Não vai ser a Sim. primeira vez, É. mas não acho que necessariamente isso desqualifique, sabe, a experiência. Não, desqualifica. Eu entendo os dois lados. Tipo, Não, algumas sim. coisas. Tipo, por exemplo, finge que você entrou na faculdade. Quer dizer, você entrou na faculdade. Imagina que, tipo, você tem um amigo e que ele já tá fazendo a segunda graduação dele no mesmo lugar. Tipo, é legal, porque as pessoas, tipo, ele já conhece todo mundo, já conhece os lugares e tal. Mas mesmo assim, você quer, tipo, descobrir as coisas junto com ele, sabe? Explorar Então, coisas mas novas. sim, mas uma coisa tão singular como você ter um filho nunca é igual. Por mais que seja Ah, igual, não é. tipo, Em ter um relação ao filho, filho, sim. nunca é igual. E também, ele não tá morando na mesma casa, né? Ele morava quando era antigo. Tava em outro lugar. Então, assim, eu acho que eu entendo isso de querer fazer as coisas junto pela primeira vez, só que esse primeira vez vira muito amplo, sabe? Você não pode comer um prato de frango pela segunda vez. É uma coisa que você vai fazer várias vezes, sabe? Não sei. Eu acho Entendo. que Acho que essa pelo depende. menos É. eu acho que ele pinta uma imagem, pelo menos é o que ele pinta, de que ela é meio, não histérica, mas que ela sempre se sentiu a segunda. Ela nunca se sentiu a única, né? Também porque a história que ele teve com o casamento primeiro foi bonita. Tipo, foi uma ideia, foi uma história meio que ideal, sabe? Tipo, eles eram jovens, eles eram ricos, eles tiveram filhos e acabou. E Sim. tipo, eu E ele entendo. se arrepende depois. Ele É, conta sobre como ele no começo ele estava muito: Ai, que bom que eu me livrei disso". Foi por ele inclusive ele conta que ele terminou com a primeira esposa por causa de uma briguinha qualquer. Foi uma coisa que era uma coisa super, assim, superficial. eu lembrei de E você nessa hora, Francisco, por um motivo. Aquele negócio da Marta. Lembra, Ju? Que também teve aquele negócio da Marta, tipo, que ela falou é o segredo do amor. Marta era uma professora nossa de sim. matemática e por algum motivo ela falou pra gente o segredo do amor. É. Que é entre zero com base em matemática, mas na verdade não tem nada a ver com matemática. Ela tinha falado que quanto. Eu explico isso? Eu acho que nem eu sei exatamente pra explicar. Mas é basicamente, se você encontrar o amor da sua vida como sendo o primeiro amor, tipo, Ele não. provavelmente não é o amor da sua vida. Não, ele pode ser o amor da sua vida, mas provavelmente você não vai dar valor pra ele, você não vai saber valorizar. Então, tipo, ela falou que, tipo, seu segundo talvez não seja tão bom, porque, enfim, daí às vezes ela falou que, tipo, quanto mais tarde você encontrar, Eu entendi uma melhor. outra. Pode falar. Faz muito tempo, ela falou isso há Nem 5 anos lembrava O atrás. que eu mais. entendi que ela falou é que se você só ficar com uma pessoa e casar com ela, as chances dela ser o amor da sua vida são muito baixas, porque você não tem como comparar com outras coisas. Então, Era isso mesmo. quanto mais pessoas você fica diferentes, mais você vai ter certeza de que a próxima pessoa boa que você namorar vai ser uma pessoa muito boa, porque você já teve vários relacionamentos passados pra comparar com essa pessoa. Então eu acho que é aí que entra a parte matemática, que tinha tipo um ratio, tipo, se você planejasse que você ia, sei lá, ter 20 encontros, tipo, dates na sua vida, qual é o ponto é, exato que você deve parar e ficar com aquela pessoa, se ela for melhor que as anteriores. É Ah, tipo é verdade. uma coisa estatística que aquela pessoa é a que tem mais probabilidade de ser a sua alma gêmea. Exato. E Vimos que o Francisco tem uma Ah, ótima memória, porque a Ju não lembrava nem que esse negócio existia, eu não sabia explicar e é isso. é gradual a memória de cada seletiva, um. não é É mesmo? isso. Oi, o que você Mas falou? enfim, minha memória é seletiva. Memória seletiva. Mas enfim, e daí, basicamente, ele fala sobre, né, como foi ótimo esse primeiro casamento. Depois ele fala que ele se arrependeu de ter acabado com a primeira esposa, porque provavelmente ela era o amor da vida dele. E daí essa é a frase bonita que eu anotei, que agora eu entendi onde ela se encaixa em tudo isso. Que é a seguinte:
Nessas linhas, segundo meu vizinho ele recordava até hoje, o tradutor afirma que uma frase nasce nesse mundo nem boa nem ruim, e para estabelecer sua natureza depende dos ajustes mais sutis possíveis, um processo intuitivo em que o exagero e força são fatais. Essas linhas diziam respeito à arte da escrita, mas ao olhar em volta no começo da meia-idade, meu vizinho passou a ver que elas se aplicavam igualmente à vida. Para onde quer que ele olhasse, via pessoas que, por assim dizer, estragadas pelo caráter extremo das próprias experiências. Seus novos sogros parecem um exemplo disso. Ele fala dos sogros, mas o que eu entendi disso é que, Ele fala que eles são umas poltronas. Eu achei genial essa sim, analogia. que eles Tipo, são muito depois. sem graças. Mas depois ele fala, tipo, os sogros, né? Ele coloca, tipo, um tracinho, as poltronas. É, Eu fiquei, tipo, genial. sim. Mas eu acho que o que ela quis dizer com isso é que. O que ele quis dizer, né, no caso, é que se ele tivesse aceitado, ou pelo menos não se exaltado com a mulher naquele momento, ele ia ter tido uma vida muito mais feliz. Conseguido lidar também, né? Aquele exagero com que ele lidou com aquela situação e com que eles acabaram terminando por uma coisa tão simples, foi o que foi fatal para o relacionamento deles e pra felicidade dele, mais ou menos. Assim como um exagero é fatal numa tradução de um. Eu gostei que ela fez esse paralelo. Sim, Uhum. achei bem legal. O que Ai, eu ia essas falar? frases são bonitas, é aquela coisa. Você fica. Esse livro é bem mais profundo, assim, você precisa ter. A gente vai falar várias frases aqui, então, como você já não percebeu. Então, você precisa Sim. ter paciência, ouvir com calma as nossas vozes aveludadas. E ler o livro, porque vale muito a E pena. ler o livro, porque é muito bom. Se você quer seguir um pouco da história. A gente parou na segunda mulher, né? No casamento com É, a segunda mulher. Tá, então aí. Então, ele descreve de uma forma bem. Como se fala? Tipo, parcial. Ele mesmo fala que ele descreve de uma forma parcial, porque ele fala bem porque o assim, narrador porque ela. corrigiu ele, né? Porque senão ele não se tocaria. Enfim. Sim, ele fala que ela nunca tinha lido um livro na vida e não sei o quê, e que ela tratava mal os filhos. E aí, e ele também acaba descrevendo de forma parcial o término desse casamento, que ele fala, porque ela queria, eu estava de férias com os meus filhos e ela queria voltar para Atenas, e porque simplesmente que ela queria, e ela falou, ou você vem comigo, ou o casamento acaba, e ele não quis ir porque queria ficar com os filhos. Só que Ele se aí, pinta como, tipo, um herói, entendeu? Tipo, eu não vou abandonar meus filhos aqui durante 3 semanas. E ele Eu fala tô como se casando ela com fosse muito eles. exagerada, né? Como se Tipo, ela. ou sim, você vai comigo pra Atenas porque eu quero, ou tipo, terminou o casamento. sim, só que aí a narradora já fica, tem coisa É, aí, né? Tipo, eu tipo, ela já adorei tinha isso. visto. Também. Ia falar, tipo, calma aí. Aí ele explica que ele fala que, na verdade, tipo, a mãe da esposa dele tava com problema de saúde, e por isso que tinha que ir pra Atenas, e por isso que ela queria que ele fosse junto, sabe? Tipo, É porque ela não sabia falar grego. Então ela não sabia se ela ia conseguir falar no hospital com as pessoas. é. Daí entra nessa parte agora que eu acho interessante. Então, vamos lá. Então, depois dele contar essa história, a narradora chega e fala, pra ele, inclusive. Continuei insatisfeita com a história do seu segundo casamento. Faltara ali objetividade. A história se apoiava excessivamente em extremos e as propriedades morais que atribuía a esses extremos, muitas vezes, eram incorretas. Não era errado, por exemplo, sentir ciúme de um filho, embora com certeza fosse muito doloroso para todos os envolvidos. Eu constatava que não havia acreditado em determinados fatos importantes, que a ex-mulher tinha trancado o filho dele no porão, por exemplo. Tampouco ficara inteiramente convencida quanto à sua beleza, que mais uma vez me parecia ter sido equivocadamente utilizada. Se não era errado sentir ciúmes, por certo não era errado ser bonita. O erro consistia no fato de a beleza ter sido, por assim dizer, roubada pelo narrador sobre um falso pretexto. A realidade poderia ser descrita como um eterno equilíbrio entre positivo e negativo, mas naquela história os polos haviam se dissociado e eles tinham sido atribuídos identidades distintas e em conflito. A narrativa invariavelmente mostrava certas pessoas, o narrador e seus filhos, sobre uma luz favorável, enquanto a esposa só aparecia quando era necessário se condenar ainda mais. As traiçoeiras tentativas do narrador de entrar em contato com a primeira esposa, por exemplo, eram atribuídos com status positivo, de empatia, enquanto a insegurança da segunda esposa, bem fundamentada como agora sabíamos, era tratada como um crime incompreensível. A única exceção era o amor do narrador por seus sogros maçantes e assolados pelo tufão. Detalhe ambivalente, bababá. Fora isso, era uma história na qual sentia que a verdade estava sendo sacrificada em nome do desejo de vencer do narrador. E assim, ela basicamente Juro, eu é queria ter metade
metade da clarividência, da claridade, da clareza que ela vê as coisas. Porque, pelo amor de santo Cristo. Mas ela é uma escritora. Ó, enquanto a gente Não, tá. A gente tá. Nem todo escritor é assim, Francisco. Não vamos apontar isso. Não, sim, é verdade. Então. Mas é legal que enquanto a gente tá ouvindo a história, porque geralmente a gente, como leitores, tende a acreditar muito no que tá sendo dito. E a gente já meio desafiou isso no livro anterior. Triste. Da Agatha Sim. Christie. Mas enquanto a gente ouvia a história, a gente tava imerso no viés de quem tava contando. Isso fica absurdamente claro agora, né? Então é como se ela tratasse a história dele como texto que ela tá revisando e ela analisa como se fosse um texto. Tipo, E dá que as nem críticas pro cara, fala, ó, próxima vez que você contar essa história, tá muito na fotos cara de que... direito. Exato. Sim. Faz de Ele novo, faz de admite que ela novo. tem... E ele admite que ela tem total razão. Mas assim, Eu achei muito bom. juro, muito bom. Parabéns, leitora. Leitora não, escritora, narradora. Então, o que eu queria falar sobre isso é que é engraçado porque isso acontece na vida real, sabe? Tipo, sei lá, você precisa ser muito cético e, tipo, ouvir a história de alguém pra perceber o que a pessoa tá contando e o que ela tá falando, tipo, meia verdade, sabe? E agora a gente Sim. consegue ver que a história, ela pode ser totalmente manipulada pro lado de cada um. Quando eu li É, isso, eu falei, pera, então eu estou ouvindo as histórias que todo mundo tem me contado na minha vida Exato. inteira é errado. Exatamente. É muito Sim. louco pensar nisso. É legal porque esse capítulo ele se resume a relacionamentos, eu achei. Tipo, relacionamentos Humano. amorosos. Também, tipo, humanos. Relacionamentos humanos, assim. É bem louco. É muito louco. E também, uma coisa que eu percebi é que nem ela falou, tipo, como ele descreveu a mulher, a segunda ex-mulher dele, como sendo bonita e não intelectual. Eu não sei por quê. Tipo, eu acho que isso é meio que implícito da sociedade, mas não sei por que eu dei menos credibilidade no que ela falou. Tipo, no que ela falava. Tipo, por exemplo, se fosse uma mulher culta, intelectual e falasse isso, eu acho que da minha situação, tipo, como se eu participasse de uma lugar, tipo, uma situação dessa, eu iria acreditar menos nela. Ou eu iria acreditar mais nela, por ela ser Sim, intelectual. o cara fez um ótimo trabalho, Sim. só que em descredibilizar a esposa e não uma coisa verossimilhança, mas tipo com, sabe, coisas da realidade. Carga emocional, também que tem muita carga emocional envolvida, então ele não conta isso. Sim. Sim. E outras coisas, ela faz outras críticas depois, ela fala: "Tá, você criticou ela por saber", porque uma hora ele critica, ele pra demonstrar a burrice dela, ele conta que veio um amigo dele venezuelano e ela não sabia nem que a Venezuela era um país. E daí depois Aquela a narra americana. Desculpa, eu tinha que fazer. não sei. Não, tô brincando, Francisco. Tô falando que a americana é tapado Ah, por causa disso. ah, Desculpa todos os americanos vendo, mas é verdade. não, péssima noção geográfica. Não, mas você fala: "Ah, então", e daí ela a Ray não, nossa, eu tenho muita tipo, na minha cabeça eu fico muito pensando, tipo, Rachel é a narradora. Mas Ah, pode não. ser. Não sabemos se a Pode Rachel é ser. assim na vida real, gente. Ela Ela não tem esqueceu, 2 né. filhos, então assim, Vamos ver se ela bate. foi pra Atenas? Mentira. Não, mas o que eu quis dizer não, porque parece que ela foi, né, do jeito que ela conta, parece que ela conheceu essas pessoas e elas contaram realmente Ou essa ela história usou pra muito ela. o Google Maps, entendeu? O Google. Não, obviamente que ela fez essa história com muita pesquisa, mas Não, parece modo que de é dizer, tão tipo, se bem ela não foi, tipo, ela fez uma puta pesquisa. pois é, exatamente. E Sim. daí ela fala, você usou isso pra mostrar como ela é burra, mas imagina quantas coisas esse cara eu acho que ela não chega a falar isso pra ele, mas ela fala: "Imagina quantas coisas esse homem não sabe, e pareceria igualmente ignorante se alguma pergunta específica fosse feita pra ele". Tem muito menos coisas que a gente sabe do que a gente não sabe. Tem aquele gráfico pizza lá, que é tipo, o que eu sei, que é tipo 1%. O que eu não sei é tipo 2%. O que eu não sei é que eu não sei. Exatamente. 98, 97. Exatamente. E outra coisa que ela fala também é sobre o depois ela questiona, ela fala: "Ah, que esquisita, né, essa história da mulher ter trancado no porão, não sei o quê". Ele fala: "Ah, ela sempre falou que foi o próprio garoto que tinha se trancado lá pra chamar atenção, não sei o quê". Então, assim, o cara só contou o que era conveniente, porque é aquela história que ele estava tentando passar, aquela visão dele, eh, da vida dele que ele queria passar. Achei muito legal. Moral da Uhum. história, crianças. Questionem tudo. Se a pessoa te falar alguma coisa, não é porque ela é adulta, entendeu? Não é porque ela é inteligente, não é porque é nada, que você tem que acreditar nela. Sempre questione, sempre seja cético. Se tá muito enviesado pra um lado, se alguém tá muito Aham. heróizinho de um lado,
questione, porque provavelmente não é assim na vida, porque nada é certo ou errado completamente, tudo é uma variação de cinza. Mas você vê como a gente escapou de mistério e Agatha Christie e a gente voltou a mistério e Agatha Christie no sentido de a gente não pode confiar no que as pessoas falam, É verdade. É É verdade. verdade. não é? Olha só. Olha só. Saímos do zero. É aquelas pessoas que falam, né? Nossa, eu dei uma volta de 360 na minha vida. Não mudou nada. Sim. Então, assim, Voltou pro saímos do. mesmo lugar. Exatamente. Andamos nos total de 0 passos. Não, uma coisa que disso daí é que. Não, é que realmente, tipo, a gente faz muito isso de. É que não tem como também evitar. Quando você conta uma história, você vai contar o seu lado. Porque Claro. não tem como você ser neutro quando é, tipo, a sua vivência. A gente é Só que, né, enviesado também naturalmente. dá pra você controlar, né? Que o cara não controla. Ele nem tentou controlar. Não, ele de propósito, tipo, fez a mulher parecer mais. Mas é muito doido isso. Eu fiquei pensando quando eu li esse capítulo, como cada pessoa vai contar a história de um jeito. E aí, só quando você questiona, a pessoa fica tipo, ah, peraí. Foi um Então, E a aviso diretora dela. pergunta pra cada um contar a sua versão da história. Uhum. Mas eu acho que isso é um aviso dela pra gente. Desculpa. Acho que Eu acho isso que é é. síndrome de ler Agatha Christie, Luísa. Não, eu tô falando disso é um aviso. Não, eu falei isso é um A gente já aviso. achando que o milionário tinha. Estranho que o milionário sabia pra onde ela ia, já tava pensando que ela ia parar numa ilha com outras pessoas trancadas. Não, mas isso que eu tô dizendo é um aviso, porque o livro inteiro é sobre histórias. Então, tipo, eu acho que é um aviso, tipo, todas as histórias que eu contar aqui, preste atenção no que eu tô contando, entendeu? O que as pessoas estão Sim. contando. E questione. Eu acho que é por causa disso. Então gosto. Não, Aliás, é verdade. eu lembrei uma coisa que você falou, Jô. Eu lembro que você falou assim, tipo, as histórias elas são moldadas dependendo da vivência da pessoa. Na vivência não, mas, tipo, emocional, etc. Também é difícil ser imparcial. Eu lembrei do livro do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E, tipo, eu lembro da nossa aula de literatura, nosso professor falou que, tipo, ele literalmente falou isso, tipo, as memórias que ele conta não necessariamente são reais, entendeu? Porque ele está te contando, porque tem memórias E ele não envolvidas. tem. Ele Porque não tem nenhuma. Ele não tem nada a perder se ele estiver mentindo, porque ele já tá morto. Exato. Spoiler, mentira. E o que eu ia falar também em relação a isso é que. Eu ia falar que às vezes. Já aconteceu com vocês? Tipo, vocês lembrarem de alguma coisa e, por exemplo, outras pessoas estão envolvidas, você contar pra elas a sua versão da lembrança e, tipo, elas terem uma visão completamente diferente do que você tá Luísa, falando? quando a gente se Oi. conheceu. É verdade. Conta a história, Francisco. Nos Eu vou contar a ilumine. história e daí a Luísa vai contar a história. Né? Oi? Vamos fazer essa DR aqui. Vamos, bora lá. Colocou na mesa, Então, tem que falar. respeitar. Francisco era um garoto, né? Jovem e inocente. Já vi inocente. E. Ó, tava lá no almoço da escola. A gente era pitico. Não. E. Já tinha noção do que tava fazendo, entendeu? Não, era o quarto ano, Luísa. Era quarto ano? Tá. Era muito. Tá bom, pititico, tá, continua. Pititico foi lá, colocou arroz e feijão no prato, no refeitório, não sei o quê. É Olhou em forte. volta na hora de sentar e viu Luísa, um outro garoto lá que era amigo da Luísa. E falou, nossa, parece ser uma pessoa gente boa. Eu gostaria Ele de ser estava amigo certo. dessa pessoa. Mentira. Estava. Flash forward no futuro. E eu falei, nossa, ela parece ser muito legal, né? Eu vou sentar lá com eles, né? Sei lá, vai que rola alguma Socializar. amizade, uma conversa. Fui lá, sentei com eles. Eles não falaram nada. O almoço Meu inteiro ficaram Deus. em silêncio. E eu sentado lá comendo, esperando alguém puxar assunto, alguma coisa acontecer, e nada foi dito. Então, crianças, vocês é um belo exemplo pra vocês verem como uma história parcial, entendeu? Então, ele se fez como um anjinho, eu sou a demônia, entendeu? Minha versão da história. Foi o que eu senti. Minha versão da história, eu mal lembro dessa história, tá? Então Mas... também pode ser fabricado. Não. Eu estou justificando as ações da Luísa do passado. Vamos lá. A Luísa do passado, Pititica, quarto ano, tava sentada lá com meu amigo, e chega um menino que andava com uns caras que não eram muito legais, entendeu? Porque você olha esse óculos aqui, você olha, nossa, depois eu coloco uma foto, depois eu mostro pra vocês uma foto de quando eu era pequeno, mas assim, não era popular da escola. Sempre fui, né? Mas, quando eu mostrei não, desculpa. Quando eu era pequena, eu não era a garota popular. Logo, tinha uns garotos que enchiam o saco.
E o Francisco parecia, tipo, ele pertencia a esse grupo de garotos que enchiam o saco, entendeu? Não que ele enchia, Conviccionalmente. não que ele enchesse. As Eu pessoas, nunca enchi o saco. que nem eu sempre te falei, diga-me com quem tu andas que eu direi que tu és, entendeu? Então, eu já achei que o Francisco era, ó, não confiável. Então foi um garoto sentado do meu mas lado. também, vai, vamos combinar que a pessoa tem amizade no 4º ano, não diz quem ela é, né? Você que tá falando. Não, diz quem ela era no 4º ano. Pesquisas do 4º agora. Se você não manter. 4º ano é aquela coisa, tipo, a pessoa fala cocô, você dá risada e você vira melhor amigo dela e é isso. É. Tem gente que até hoje faz isso na minha idade. Enfim, farpas. Pois é. Enfim. Daí um garoto chamado Francisco sentou na minha frente, né? E eu pensava que ele ia me zoar. Daí, viu? Na minha Nunca história eu zoei sou a ninguém, vítima. tá? Na minha história Nunca eu sou a zoei. vítima. Viu como é uma mudança de perspectiva? Daí o garoto senta, fica quieto. Eu falo, ele veio aqui porque os amiguinhos estão vendo e vão zoar a gente. Daí eu fiquei quieto. Daí ele foi embora. Eu continuei minha vida normal. Isso, muitos anos depois a gente se encontrou e teve essa DR que a gente teve aqui, só que muito mais atacando um ao outro. Mentira. Deu um A gente é da beijinho. paz. Tá, lembrei de uma coisa que eu ia falar. Não sei se vocês viram no grupo do WhatsApp. Risos. Não agora. Senti Mas essa ela- farpa também pra mim, tá, Francisco? Mas é porque ela respondeu. Você não respondeu, você não ganha um certificado de view. É. Sobre o lado direito e esquerdo do cérebro. E fala. Sim, eu achei muito E, doido. tipo, falava sobre várias coisas, mas enfim, falava sobre como o nosso cérebro gosta de justificar as coisas que aconteceram no passado. Então ele faz uma coisa e ele é muito bom em criar justificativas do porquê aquilo aconteceu. Então, na verdade, ele estava falando de um caso muito específico, onde as pessoas de epilepsia tinham um tratamento que você cortava a ligação entre o lado direito e esquerdo do cérebro. E um lado conseguia falar, que era o lado esquerdo, e outro não consegue falar, mas ele controla o movimento inteiro do corpo do lado direito. E daí, mesmo que o lado esquerdo não tivesse conexão com o lado direito dentro do cérebro, ele conseguia criar uma explicação do porquê que uma mão que ele não controla estava pegando uma coisa e fazendo as coisas. Então, o nosso cérebro ele é muito bom em ver o que está acontecendo, ou onde a gente está agora, e criar uma justificativa no passado. Daí, quando você me falou isso de que a gente adora. Você nem lembrava, mas você está tentando justificar o passado. Queria lembrar que o nosso Fala que cérebro eu tenho gosta de fazer epilepsia, isso. é isso? Mentira. Sim, é isso que eu queria dizer. Ah, entendi. Ah, bom. E Ah, logo a tá gente bom. precisa cortar o cérebro em 2. É legal. Não, mas é isso. Tipo, a gente sempre tenta. Talvez a gente não lembra todos os detalhes. Nosso cérebro apaga muita coisa que aconteceu. Então, a gente sempre vai completar, tentar justificar o que aconteceu no passado de uma forma que é conveniente pro nosso cérebro. Isso é uma coisa tão natural que nosso cérebro faz automaticamente. Genial. Eu queria fazer uma adenda em relação a isso. Que eu já falei pra vocês, mas você, nosso ouvinte, que está nos ouvindo agora, porque geralmente é Você, isso que querido. ouvintes fazem, vocês talvez não saibam. Basicamente assim, tipo, tem uma menina, entendeu? Quer dizer, deve ter várias pessoas que têm essa doença, mas é basicamente uma doença que você não esquece nada. Tipo, ela lembra desde quando ela nasceu, até o momento presente da vida dela. Uau. Ela lembra de tudo que aconteceu. Tipo, tudo. Ela lembra de tudo. Por Ela, favor. assim, Bom, ela um ia momento ser uma ótima entrevistada da Rachel, da narradora, né? Porque ela ia ser É verdade. competente. É verdade. Mas Sim. também. Mas eu acho que esse é o momento que a gente critica o sistema educacional brasileiro, que a gente fala que, nossa, ela iria tirar 10, 100 no Enem, oh meu Deus. 1000 no Enem, oh meu Deus. Daí a gente vê que É Enem é memorização. Crítica social foda, mentira. Perdão. O Luiz acabou com o Enem. No Agora meu vai ter que- Enem, juro, Agora corre aí pra criar Ministra outro, do porque a Luiz Ensino, acabou com o Enem. 2022 tá perdendo, entendeu? Meu Deus, me chamem. O que eu ia falar em relação a isso? Ah, então, eu quase chorei no meu Enem. Eu quase na redação fiz uma crítica social foda de como o Enem é horrível. Porque eu não tinha tema pra Não, escrever mas- na redação. Democratização do acesso ao cinema. Eu só Daí, lembro foi. porque eu citei o filme do Coringa. Eu tinha visto, tipo, um dia antes, eu tinha visto um post no Instagram, tipo, como usar filmes na sua redação do Enem, tipo, mas não, tipo, eles não sabiam o tema, mas eles você falaram compartilha que com os usar. amigos? Nossa, achei um pouquinho egoísta da sua parte. E aí era, tipo, como usar, tipo, filmes atuais que ganharam o Oscar, alguma coisa assim. E aí eu lembro que Nossa, tinha eu Coringa, odeio. e aí eu pensei, nossa, vou juntar tudo. E aí eu juntei, e eu fui bem até. Então, Ah, é verdade. Eu Você tirou odeio 900 e pouco, né, escrever. João? tirei 960. Caraca, quase 1000, jura? Quase, você
quase virou o garoto lá que a gente sempre Gente, ouviu falar que tá ficou lendo, Black mas a Mirror. gente devia estar escrevendo. A Júlia que devia estar escrevendo. Não, mas foi coincidência. Foi coincidência. Porque no Enem anterior eu tirei, tipo, 600. Então. Então, mas é porque você cresceu e Você viu melhorou. É. Tá, sim, mas, tipo, Coincidência. Que coincidência? Não existe coincidência. Você tá... Tudo que tá ali, você escreveu. Não é a palavra caiu ali por não, coincidência. você vê que, tipo, quando eu fiz a redação, eu pensei, meu Deus, foi muito mal, entendeu? Tipo, eu não achei que. Eu não Não, tava se chama preparada pra autoestima, não se aquele tema. chama coincidência. Vamos de criticar, Alto amiguinho. valor. Valor. Tá. Vamos de terapia. Ai. Mas é. Bom, tudo isso pra dizer que as pessoas têm vieses. E Exatamente. A gente sempre dá vários pode contar exemplos alguma aqui. coisa. E a gente Uhum. sempre vai contar. E assim, você escolhe acreditar no viés da pessoa, porque não tem muito o que você fazer, né? Acho que É. também tem isso. Você é minha amiga, você tá me Pode contando uma história questionar. de alguma coisa que aconteceu com você. Eu vou falar, mas eu acho que, né, tá sendo parcial. Eu não sei. Não, você quer acreditar naquela pessoa. E até porque Imagina. quando você acredita nela, ela fala, gostei dessa pessoa, gostei desse aí. Questionar. Não, Não, então, pode mas questionar. imagina, tipo, toda conversa que você tem, ainda mais com alguém que você gosta, assim, tipo, É, você fica, exato. tipo, não me convenceu essa história. É. Tipo, ela sabia que nunca mais ela ia ver o cara. Aliás, depois a gente descobre que ela vai ver o cara. Mas ele é casado. Mas, tipo, é um Trocaram cara, os números de telefone. não é Mas eu não vi como uma coisa romântica ele pediu o número dela. Eu só vi como, tipo, você não Chamou pra ele, ela ir gente. no barco dele. Pra mim já é pedir de casamento, né? Nossa, nem Nossa, pensei nisso. não, pra mim foi super, tipo, contei minha história de vida, essa mulher me desarmou, agora sim, você é foda, toma aí o seu convite pro meu iate. É mais que eu entendo. Eu vou questionar todo mundo, então. Eu também quero. Vou comprar minha passagem pra Grécia e. Ficar questionando as pessoas, vai que dá certo. É, Ai. bom método. Eu acho que não tem mais o que falar desse capítulo, desse coisa. É isso, o ensinamento é esse, que as pessoas têm as próprias versões da história da vida. E são Eu tenho. visões parciais. E é isso. Não sei o Bom, que falar. então, se você gostou desse primeiro episódio, por favor, deixe um like se você estiver no YouTube. Se você estiver no podcast, se estiver vendo o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, vai lá no YouTube, dá uma força, se inscreve, vai nas nossas redes sociais, 3 de regra, novamente, lembrando aqui. A gente tá pedindo biscoito, tá? Caso você não esteja percebendo, a gente quer Sim. biscoito. Então, assim, Sim. dê like, dê tudo. Sim. Então, fazendo uma reflexão básica do livro aqui, eu acho que foi uma leitura muito legal. Acho que Eu deu acho um legal. puta contraste, né, do Sim. último livro. O que eu queria falar também é que, tipo assim, o legal desse livro, que nem a gente comentou, nem é tanto a narrativa em si, mas sim as discussões que a gente tira delas. Então você percebeu que nessa conversa que a gente teve agora, tipo, deu pra tirar bastante conversas pessoais, assim, de coisa que a gente viveu. Então esse é o ponto do livro, sabe? Você ler e se E identificar com o que ela tá evocar. falando. Exato. E lembrar de coisas que aconteceram com você e se identificar de uma forma que outros livros não comentam. Porque eu nunca tinha visto um livro, tudo bem que eu não sou a leitora, mas eu nunca tinha lido um livro que detalhasse tanto e que fosse tão crua da realidade, que nem a gente comentou. Então, é um outro estilo de livro, espero que você tenha gostado. É isso. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Próximo Tchau. episódio. Tchau. Tchau.